João capítulo 4, eu vou ler do verso 27 ao verso 42, diz assim: Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Senhor bendito e Deus amado, diante do Senhor está a tua igreja, o povo que se chama pelo teu nome, com o objetivo de ouvir, ó Deus, nesse momento, a tua voz por meio da palavra pregada. Pai Santo, que o Senhor fale ao nosso coração por meio de mais esta porção da Escritura, que o Senhor nos alimente, que saiamos daqui de fato edificados para uma nova semana, vivendo na tua presença, testemunhando da tua majestade. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João relata no início do capítulo 4 que Jesus, deixando a Judéia, seguiu para a Galileia dos gentios. E para que ele chegasse até a Galileia dos gentios, ele precisou passar pela cidade de Samaria. Havia em Samaria uma mulher que precisava ouvir do Evangelho, e não somente aquela mulher, mas muitos outros samaritanos. E ainda que neste momento da história o Evangelho esteja mais direcionado aos judeus, Jesus dá aqui um gosto daquilo que vai haver no futuro na ordenança à igreja, para que ela vá a todo mundo. Nós temos visto exatamente isto acontecer aqui, quando o Evangelho chega a Samaria. Ele chega então àquela cidade, a fonte de Jacó, e inicia uma conversa improvável com uma mulher que havia ido tirar água. João informa que nesse momento, diz aí o texto, os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, quando Jesus chegou e se assentou na fonte, essa é a sequência: os discípulos saem para comprar alimentos e essa mulher se aproxima, esta samaritana se aproxima. Eles então não estavam no momento em que Jesus está conversando com esta mulher. Você aprendeu nesta conversa de Jesus com a mulher samaritana
como evangelizar. A partir do que Jesus fez, você não deve insistir com quem não quer ouvir. Jesus se retirou da cidade da Judeia, ali havia muitas pessoas que não queriam ouvir do evangelho, vai até Samaria. Você não deve fazer acepção de pessoas. Jesus está indo à Galileia dos gentios e está em cidade de samaritanos. Você deve provocar a curiosidade dos ouvintes. É isso que Jesus faz quando pede àquela mulher água, um pouco de água, e ela então estranha aquela atitude. Você deve aproveitar bem as oportunidades, é o que Jesus faz, porque a partir do momento em que ele captou a atenção daquela mulher, despertou a curiosidade daquela mulher, ele continuou o seu discurso a respeito de quem ele era. Você deve confrontar o pecado, como fez Jesus. Ele sabia que aquela mulher estava vivendo uma vida de pecado, e então ele aponta isso naquele coração. E você deve anunciar a redenção para todos aqueles que se arrependem e que se achegam a Cristo. Existe a redenção que sempre será por meio do Messias prometido. Se você olhar para o verso de número 27, aqui do texto que nós lemos nessa noite, João retoma o momento em que os discípulos agora se achegam novamente. Veja lá, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Aqui está registrado então o momento em que os discípulos, depois de terem ido à cidade comprar comida, retornam e eles têm um momento aqui em que eles ainda pegam Jesus conversando com esta mulher. Eles não viram o conteúdo da conversa, mas eles estão vendo o que Jesus está fazendo. Esse texto que foi lido hoje mostra o final desta história que acontece ali em Samaria. Depois dessa história, Jesus vai partir para Galileia, e a partir desse texto você nota algumas verdades sobre o anúncio das boas obras. Jesus anunciou as boas obras, e agora no retorno dos discípulos você vê verdades sobre este anúncio das boas novas. A primeira verdade no texto está do verso 27 até o verso 34. O anúncio das boas novas é a prioridade dos servos de Deus. Vamos ver como que isso se dá aqui no texto. Diz assim, a partir do verso 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O anúncio do Evangelho, da boa nova do Evangelho, precisa ser a prioridade da sua vida. É isso que você vê nestes versículos. Como eu disse, quando os discípulos retornaram, eles estranharam o fato de Jesus estar conversando com uma mulher. E isso porque havia uma lei rabínica que proibia um homem de trocar palavras com uma mulher no meio da rua. Entretanto, ninguém ousou questionar Jesus. Eles guardam no coração aquilo que está acontecendo, mas eles não vão questionar o que o mestre está fazendo. É isso que diz o verso de número 27. E aqui você já percebe que o anúncio do Evangelho é prioritário em relação à obediência às regras humanas, porque havia de fato uma lei rabínica para que não se conversasse com uma mulher. Os judeus tinham as suas regras, mas essas regras não partiam da Escritura. Você não tem em local algum na Escritura esta proibição de que um homem pudesse conversar com uma mulher.
Essa era uma tradição dos judeus, dos rabinos, mas Jesus não está se prendendo a meras convenções sociais, quando estas estão impedindo dele pregar o evangelho. Ali está uma mulher que precisa ouvir a boa nova, e não são regras impostas por homens que vão impedir ao Senhor Jesus Cristo então de anunciar a boa nova da salvação àquela samaritana. Ainda que parta de autoridades, se houver alguma regra que impeça você de pregar o evangelho, você deve deixá-la de lado. Foi isso que fizeram os discípulos em Atos dos Apóstolos. As autoridades disseram que não poderia mais ser ensinado o nome de Jesus, e a resposta dos apóstolos é que convém obedecer a Deus que aos homens. Antes da lei das autoridades que proibiam o nome de Jesus ser anunciado, existia a lei do Senhor, a ordem do Senhor para a evangelização, e precisa ser assim na sua vida. Nunca permita que convenções sociais te impeçam de testemunhar. Não é que as convenções sociais são ruins, nós temos na nossa sociedade regras, etiquetas que nós seguimos, e não há problema em si de seguir etiquetas e padrões sociais. O problema se dá quando, por causa do padrão social, que não é da Escritura, mas da sociedade, você fecha os seus lábios e não anuncia a boa obra da salvação. Jesus se detém falando com uma mulher, os seus discípulos estão estranhando, apesar de nenhum deles ter coragem de questionar Jesus o que estava acontecendo. Por sua vez, a mulher também demonstra este senso de prioridade. Jesus mostra a prioridade primeiro, não se prendendo a estas regras, mas a mulher também demonstra essa prioridade. No verso 28, João diz: quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. E a ideia aqui não é que esta mulher saiu apressada e esqueceu o cântaro. Não, ela de fato deixou para trás o seu cântaro. Lembre-se que o início desta conversa foi Jesus pedindo água a esta mulher, lembra? Ela tinha com que tirar água, Jesus não tinha. Foi essa observação que ela fez quando Jesus falou a ela a respeito de uma água muito melhor do que essa que ela tinha para dar. Quando Jesus disse que ela é que pediria a água da vida, ou a água viva, se soubesse quem ali estava, ela disse: mas Senhor, o Senhor não tem nem como tirar. Que água é essa? Que negócio é esse? E agora, depois que ela ouve falar da água viva, que ela está diante daquele que revelou toda a sua vida, ela deixa ali o seu cântaro ao lado de Jesus e vai para a cidade. A ideia parece que ela deixa de fato a água para que Jesus mate a sua sede física, mas ela vai à cidade, porque agora ela tem uma água melhor para oferecer àquele povo. Essa mulher que todos os dias ia até a fonte, buscava água, retornava para sua cidade, para sua casa com aquela água, nesse dia retorna com uma água mais preciosa, com uma notícia mais preciosa. Notícia essa que faz com que ela deixe para trás aquilo que ela estava fazendo. Antes de levar de volta a água que ela tinha ido buscar, a água física, então, ela entende que necessita levar a boa nova do Evangelho, e essa é a prioridade da mulher, essa precisa ser a prioridade dos filhos de Deus. Quando você vai para os versos 29 e 30, você então vê essa mulher anunciando de fato a Cristo. Ela chega ali então e diz aos homens, veja, havia um grupo, parece de homens, e ela anuncia: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Veja só a forma como essa mulher anuncia Cristo. Ela chega diante desses homens e os convoca a verem um homem que anunciou tudo aquilo que ela tinha feito. Pense numa questão séria que está acontecendo aqui, e grave.
Jesus havia dito para aquela mulher bem diretamente: vai lá buscar o seu marido. E ela falou: eu não tenho marido. Olha, você disse a verdade, você já teve vários, e esse que você tem agora não é o seu marido. Certamente esta mulher e a sua fama era conhecida na cidade. As pessoas sabiam a respeito desta mulher. As pessoas sabiam da sua má reputação por estar morando com um homem que não era o seu marido. Mas a despeito disso e do julgamento que poderia vir, ela agora, uma mulher de má reputação, indo falar a outros homens, ela está diante destes homens provocando a sua curiosidade, pois ela diz assim: olha, este homem está dizendo, está falando tudo aquilo que eu tenho feito. Você lembra o que ela disse no seu diálogo com Jesus? Quando Jesus estava explicando a ela, ela falou: eu sei que virá o Cristo, e quando o Cristo vier, Ele vai dizer tudo o que a gente precisa fazer. Então a mensagem dessa mulher é: este homem está falando tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Será que chegou o Cristo? Ao que parece, a mulher não tinha dúvidas. Ela sabia que o Cristo viria anunciando todas as coisas. Ela ouviu claramente Jesus anunciando todas as coisas a ela. Ela ouviu Jesus falando diretamente: eu sou o Cristo. Mas a sua fala e a sua atitude aqui parece provocar, aguçar a curiosidade destes homens, que então vão até aquele local onde Jesus está. E a fala, a forma como esta mulher está anunciando aqui o Evangelho, lembra dois outros personagens que já apareceram aqui no Evangelho. Volte aí a sua Bíblia, lá no capítulo 1, a partir do verso de número 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Nesse momento, João havia dito que Jesus era o Cordeiro de Deus, e dois discípulos seguiram a Jesus. João está dizendo quem são estes: André. Verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André teve a mesma atitude, ele encontrou a Cristo e foi anunciar a Cristo. E ele chega então diante do seu irmão e fala: eu achei o Messias, nós achamos o Messias. Mas a história continua, diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E a forma então como Filipe anuncia isso provoca curiosidade, a ponto de Natanael perguntar no verso 46: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Ambos os personagens lá no início ouvem falar e já saem anunciando. Essa mulher segue o mesmo padrão. Ela tem um encontro com Cristo, Cristo fala a respeito da sua vida, dos seus pecados, se anuncia como o Messias. Esta mulher deixa o seu cântaro, vai àqueles homens e diz: olha, tem um homem ali que está dizendo tudo o que eu fiz, será o Messias? E o fato dela fazer isso faz com que estes homens vão até o Senhor Jesus Cristo. A fala e atitude é de todos aqueles que encontram o Salvador e que querem anunciar o seu benfeitor. A samaritana não coloca em primeiro lugar a sua reputação, não fica com medo do julgamento. O que essa mulher tem para falar para nós? Ela convoca outros, e estes outros vão até o Senhor Jesus Cristo. Está aí no verso de número 30, saíram pois da cidade e foram ter com ele.
Meus irmãos, a samaritana deixa tudo o que estava fazendo, era uma rotina, toda manhã, ou se era por volta de meio-dia, né? Todo meio-dia ela ia lá buscar água, voltava para sua casa, mas nesse dia em que ela encontra o seu benfeitor, ela não tem outra prioridade senão proclamar o bendito nome do Senhor Jesus Cristo, o que mostra que o anúncio do Evangelho é a coisa mais urgente que existe na vida dos servos de Deus. É a consciência que você precisa ter como crente. Você tem essa consciência de que, em primeiro lugar, você é um embaixador de Cristo. Nós temos as nossas vocações, a engenheiros, advogados, vendedores, todo tipo de profissão, médicos, professores. Mas antes de tudo isso, cada crente é um embaixador que representa o seu rei. E se você sabe quem é o seu rei, se você sabe tudo o que este benfeitor tem dito ao seu respeito, você é um pecador. E aquilo que ele fez a respeito disso, ele se deu no seu lugar. Você precisa urgentemente fazer ecoar essa mensagem, a fim de que outros conheçam o Senhor Jesus Cristo, o Messias bendito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que encontram o Senhor Jesus Cristo logo querem anunciar a outros. Talvez você já esteja há um tempo na caminhada cristã, mas se você retornar lá nos primeiros anos, quando você conheceu o Evangelho, você queria falar para todo mundo, você queria anunciar a todos à sua volta a grande mudança que ocorreu na sua vida. Isso é muito comum, você viu isso aqui na vida dos discípulos, aqui no começo, você vê isso na história desta mulher. Mas há um problema, porque parece que à medida em que nós vamos vivendo a nossa vida cristã, parece que nós vamos acostumando com isso, e nós vamos deixando essa prioridade de lado. Nós temos outros afazeres, nós temos coisas mais importantes. O desejo de falar e de testemunhar parece que vai ficando lá para trás, e é por isso que você precisa trazer à mente aqueles primeiros dias. E o texto que mostra esta mulher que deixa o seu cântaro e vai anunciar aos homens, é um lembrete constante, que você precisa urgentemente proclamar o Evangelho. Esteja pronto a falar do Senhor. Por vezes, como crentes, vocês podem deixar de aproveitar as oportunidades por causa de coisas vãs. Agora, daqui a pouco tem futebol. Eu não vou começar uma conversa dessa agora sobre o Evangelho. Vai levar tempo, vai demandar. Talvez outro dia. Ou eu preciso ir ver um filme. Não estava nos meus planos fazer isso hoje. Eu me lembro de quando trabalhava em Guarapari, numa distribuidora de bebidas, de pegar uma carona com um carreteiro. Toda semana saía a carreta para buscar a carga lá em Salvador, na Bahia. Só que antes de pegar a estrada, eles levavam os caminhões para fazer manutenção, e a oficina era bem perto da onde eu morava, e eu tinha 1h30, eu acho, de almoço. Nesse dia estava chovendo muito, eu sempre ia de bicicleta, larguei a bicicleta para trás e pedi uma carona para o moço lá da carreta. Você pode me levar? Eu moro lá pertinho. Falei, lógico. Subi lá na carreta, tive um trecho até perto da minha casa, onde ele estava. Sabia que eu precisava anunciar o Evangelho, mas estava perto do almoço, não tem tanto tempo assim, Deus vai me atrasar. E eu simplesmente deixei de lado, não falei nada, desci do caminhão, fui embora, agradeci. No outro dia eu fui trabalhar,
E a primeira notícia da manhã foi que a carreta tinha tombado e que esse homem tinha falecido. E eu fiquei numa angústia sem tamanho. Não por achar que se eu falasse esse homem iria se converter, mas por saber que eu tinha uma ordem bem solene do meu Senhor. Lá no Antigo Testamento ele fala do atalaia. O atalaia precisa anunciar. O atalaia não é responsável por aquilo que vai acontecer, pela conversão de ninguém. Mas o texto vai dizer que se o atalaia anunciar e aquela pessoa para quem foi anunciado não se converter, ela vai morrer, o sangue da pessoa não estará nas mãos do atalaia. Mas se o atalaia não falar e aquela pessoa morrer nos seus pecados, a situação é a mesma. Ela rejeitou e aqui ela não ouviu e não creu. Deus irá requerer da mão do atalaia aquele sangue. Isso é muito grave. E por vezes nós deixamos de falar do Evangelho. Nós precisamos chegar em casa rápido, talvez outro dia. Essa mulher, ela deixa tudo e vai anunciar. Outros não anunciam o Evangelho com medo do que vão pensar deles. O que vão pensar aqui na minha empresa? Se eu sou alguém que só vive falando de Jesus, vão falar que eu sou o crente chato, vão falar que eu sou fanático. Agora olha que interessante, essa mulher tinha uma má reputação, encontrou a Cristo e não se importou se as pessoas vão julgar ou não a sua reputação. Ela foi lá e anunciou. Você, espera-se, não tem uma má reputação. Qual é o medo? O medo parece que é inverso. O medo parece que é de ter agora uma má reputação por ser chamado de um crente fanático, que só quer falar sobre Jesus. Proclame o Evangelho, anuncie o Evangelho. Mas você continua vendo aqui a questão da prioridade nos versos seguintes. Veja o que aconteceu. Os discípulos chegaram providencialmente no tempo certo. Essa mulher, diz aí no verso 29, foi lá, anunciou aos homens, aqueles homens, e eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Mas lá no verso 27, João já havia dito assim: nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Então, na providência de Deus, os discípulos não chegaram no meio da conversa. Ninguém atrapalhou a conversa de Jesus com a mulher. Eles chegaram no finalzinho, deu tempo de pegar Jesus falando um pouco mais com aquela mulher e aquela mulher indo embora. Essa mulher entrou para anunciar o Evangelho. E aí então no verso 31 diz o seguinte: isso está acontecendo concomitantemente. Enquanto a mulher vai anunciar aos homens, o que está acontecendo entre Jesus e os discípulos? Veja o verso 31. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Eles não tinham ido buscar comida. Jesus estava com sede quando foi à fonte. Possivelmente Jesus também estivesse faminto. Não só ele, como os discípulos. Agora tem comida. Jesus já terminou a sua conversa. Ele não tem mais que estar ali com a samaritana. A samaritana se foi. Então, mais que rapidamente, estes homens parecem estar preocupados com o seu mestre. Então insistem: mestre, está aqui a comida, coma. E então Jesus fala algo interessante, verso 32. Ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E como em muitos outros momentos em que Jesus fala meio que por parábola, os discípulos não compreendem. Veja, diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Talvez até a mulher. Será que aquela mulher deu alguma comida para ele? Nós fomos lá na cidade, compramos comida, tem aqui comida, estamos falando para esse homem comer, e ele está falando que tem uma comida que a gente não conhece. Que comida
é essa. Jesus está explicando o seguinte: eu estou satisfeito em fazer a vontade do meu Pai. Verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E então Jesus está começando aqui a explicar a estes homens onde é que está de fato a satisfação dele. Ele está com fome, é verdade, mas naquele momento havia algo mais importante a ser feito. Não era comer, mas era realizar a obra do seu Pai. O que para você é mais importante do que levar outras pessoas à fé? E aqui nós estamos falando de uma coisa que é natural de todo homem: comida, fome. Os discípulos estão aqui instigando: coma, mestre. Agora não, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus está mostrando aqui, em termos de prioridade, é que mesmo uma necessidade legítima, que é de se alimentar, não é mais importante do que o anúncio das boas novas. Lembra da minha carona na hora do almoço? Está na hora do almoço. Isso não é hora de começar uma conversa dessa, mas às vezes é o momento propício que o Senhor coloca alguém diante de você, para que você abra a sua boca e pregue. Por vezes você pode estar displicente, como estes discípulos aqui, em relação às oportunidades. Você fala: que oportunidade? A mulher já foi embora. Mas veja como que João está construindo aqui a sua narrativa. Ele está dizendo no verso 30: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então a mulher foi à cidade e está vindo com a mulher para Jesus um monte de samaritano. E os discípulos estão pensando na fome. E o que Jesus vai falar para eles? Aí no verso de número 35, veja lá na parte B do versículo: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, porque já branquejam para a ceifa. Por que Jesus está falando que os campos estão branquejando para a ceifa? Está vindo um monte de samaritano com a mulher. Olhem, prestem atenção na oportunidade. É isso que Jesus está fazendo, mas eles estão displicentes. Eles chegaram, viram Jesus conversando com a mulher, estranharam, não quiseram questionar, não tiveram coragem de questionar, mas assim que a mulher foi embora: vamos comer. Jesus está dizendo: olhe as prioridades, prestem atenção às oportunidades. Os samaritanos estão chegando, então faça do anúncio do Evangelho a sua prioridade. Lembre-se que o Senhor tem chamado você para ser uma testemunha. Mas a segunda verdade do texto a respeito do anúncio das boas obras é que ele trará grandes resultados. A partir do verso 35 até o verso 42, é isso que você vai perceber no texto. No verso 35, e agora eu vou ler o texto todo, João relata o seguinte, da conversa de Jesus: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui Jesus então está mostrando aos discípulos qual foi a obra que o Pai confiou a ele, porque ele havia dito lá: olha, a minha comida, no verso 34, consiste em fazer a vontade de quem me enviou e realizar a sua obra. Que obra? Essa. Os campos estão brancos, nós precisamos ceifar, nós precisamos anunciar, nós precisamos trazer essas pessoas à fé. E estava de fato próximo o tempo da ceifa para aqueles homens, da ceifa mesmo, dos alimentos. E Jesus faz então a analogia, falando a respeito do momento da colheita de vidas, de pessoas que serão também impactadas e receberão o Evangelho. Os samaritanos estão chegando, a mulher foi à cidade testemunhar,
Eles deram crédito ao que ele tinha a dizer, eles estão indo até Jesus. Os discípulos precisavam ficar atentos a esta oportunidade. Chegou a hora da grande colheita da fé. Levantem os olhos, os campos estão brancos. Você, semelhantemente, é salvo e é enviado por Cristo ao mundo, este grande campo, onde o Senhor tem os seus escolhidos. Erga os olhos. Erga os olhos. Aproveite as oportunidades. Os eleitos do Senhor virão à fé. Mas a fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. E se você não atentar para esta realidade e para essa advertência de Jesus, você deixará passar oportunidades de anunciar o Evangelho. Jesus usa uma figura aqui a fim de exemplificar aos discípulos o seu trabalho. Ele vai dizer que os discípulos então são os ceifeiros. Veja lá no verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Jesus exemplifica então de forma clara: olha, vocês são os ceifeiros, outros vieram antes de vocês plantando, e vocês agora irão ceifar, vocês agora irão colher. Quem que veio plantando? Quem que veio semeando? Os profetas vieram semeando. João Batista, o último dos profetas, veio semeando. E agora os discípulos iriam colher. O primeiro resultado visto no texto é a recompensa, tanto para os que semearam, quanto para aqueles que estão ceifando. E diz Jesus: olha, a recompensa, ela é entesourada, ela é acumulada para a vida eterna. Verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e guarda e entesoura para a vida eterna. E aí então há muita alegria do semeador e do ceifeiro. E a ideia então é que o Senhor irá recompensar o trabalho dos seus servos. É claro que você não deve proclamar a salvação esperando a recompensa, mas como o Senhor é bondoso, como o Senhor é gracioso, Ele envia os seus servos com o privilégio de serem testemunhas, e ainda os recompensa, e ainda os abençoa, e ainda dá a eles galardão, porque já é uma bênção ser contado entre os números dos cooperadores de Deus. Mas se não bastasse isso, Ele também dá uma boa paga aos seus. Ele não tem obrigação alguma de fazer isso, mas nós temos um bom Senhor. É sobre isso então que ele está falando nesse momento. E então no verso 37 ele diz: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Jesus usa um ditado conhecido deles, que aponta para uma realidade que todos nós sabemos que acontece muitas vezes. Nem sempre aquele que colhe foi quem plantou. Isso é uma realidade para colheita, e esta é uma realidade na ceifa de vidas, de pessoas que irão crer no Evangelho. Jesus fala claramente isso no verso 38, olha: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Olha os campos, vocês estão vendo os campos brancos? Não foram vocês que trabalharam para o campo chegar nisso. Vão lá, entrem no trabalho, colham. Eu estou chamando vocês para que vocês venham a colher aquilo que outras pessoas plantaram. Os discípulos estavam sendo enviados aqui.
o que profetas semearam antes deles, mas também no contexto, você tem o próprio Jesus como o semeador, porque é Jesus quem fala primeiramente à samaritana. Agora esta mulher que ouve de Jesus vai lá e semeia também entre os samaritanos, e agora os samaritanos estão vindo todos até Jesus, e Jesus está dizendo: olha os campos brancos, colham. Jesus estava trabalhando, a mulher estava trabalhando, os discípulos iriam colher. É por isso que ele fala dessa realidade, dizendo: é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Não poucos, mas muitos creram no Messias, depositaram a sua fé no Salvador. Os discípulos estavam tomando parte na obra da mulher samaritana, na obra do próprio Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui hoje, em Vitória, em Santa Lúcia, no Brasil, adorando a Deus, você está porque alguém lá atrás semeou, outros vieram plantando. Imagine, em 1859, Symington sai dos Estados Unidos para não fazer outra coisa senão plantar. Ele morreu novo, ele morreu com pouquíssimo tempo de ministério aqui no país, não pôde ver aquilo que ele começou a fazer. Mas nós estamos aqui hoje, este ano, completando 163 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, colhendo muito daquilo que outros plantaram no passado. Aqui na Praia do Canto, nós colhemos muito do que outros plantaram no passado. E essa é a dinâmica do reino de Deus anunciada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Muitos daqueles que vão plantar a semente do Evangelho não chegarão a ter a alegria de ver colheita. Eu fico pensando no trabalho missionário nesses campos onde você não tem presença evangélica, e às vezes o missionário fica ali 10 anos, 15 anos, 20 anos e morre sem ver nada acontecer, quase frustrado. E daí a pouco chega um outro missionário e de repente a igreja explode. Olha, esse missionário que é bom, hein? Esse missionário chegou colhendo, já teve 20 anos de alguém plantando. E às vezes, ao invés de lembrar que uns estão plantando e outros vão colher, nós atribuímos o sucesso àquele que está ceifando. O reino é do Senhor, Ele nos emprega como trabalhadores, Ele nos usa para a glória dEle. Ora você vai semear, outra hora você vai ceifar. Talvez você já tenha colhido o trabalho de outros, talvez você esteja plantando para que outros venham a colher mais à frente. Então lembre-se de toda essa dinâmica, porque olhar para a história é um incentivo para continuar plantando, porque como crente você é tanto semeador quanto ceifeiro, sempre vai ser assim, e os resultados desse trabalho eles são grandiosos, não só em número. Veja o que está acontecendo aqui. Lá no começo da história, nós vimos que havia grande rivalidade entre judeus e samaritanos. A própria mulher está olhando para Jesus de forma bem altiva, como se tivesse ali um judeu dependendo dela. Jesus precisa corrigir a perspectiva dessa mulher, dizendo: se você soubesse a realidade, se você soubesse quem está te pedindo, você que pediria, e então você receberia da água viva. Eles não se davam, mas a despeito dessa rivalidade de judeus e samaritanos, o que acontece? Esta mulher ouviu um judeu que falou sobre a vida dela, foi à cidade e disse: tem ali um homem que falou tudo sobre mim, será ele o Messias? E agora samaritanos vão até esse judeu
que acontece no verso 40? Veja aí. Depois do verso, vou ler o 39 e o 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Agora veja que interessante, a história começou com uma estranheza. Como é que você, judeu, pede água a mim, uma samaritana? E agora os samaritanos estão dizendo: fica mais, fique mais, porque o Evangelho quebra barreiras. Os grandes resultados do Evangelho não são só o número de eleitos que vai crescer, mas também as barreiras que serão quebradas por Cristo Jesus. O muro de separação entre judeus e gentios, entre judeus e outros povos, é quebrado. E o Evangelho promove então unidade de pessoas totalmente diferentes, pelo nome de Jesus. Por crerem no Redentor, você tem irmãos em todo o mundo, cada um deles crendo no mesmo Cristo, no mesmo Messias, no mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Evangelho provoca grandes mudanças. O resultado da permanência de Jesus ali em Samaria por mais 2 dias está aí nos versos 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você tem mais conversões, você tem o testemunho destes homens à samaritana. Nós cremos agora não só porque você disse que este homem falou, mas nós estamos vendo, nós estamos experimentando isso, e nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Nós cremos que ele é o grande Redentor. Agora não era só uma hipótese, será ele o Cristo? Agora é uma realidade. Eles têm convicção, eles abraçam o seu Senhor. Não deixe de anunciar a boa nova da salvação. Jesus tem um chamado a você, tem chamado você a falar, a fim de que outros venham a crer. E pode ser que você tenha a alegria de ver aquilo mesmo que você está plantando se tornar realidade. E ainda que você não tenha essa alegria, confie que outros podem colher aquilo que você está plantando. Esta mulher samaritana, ela está com um privilégio grandioso. Ela planta e colhe. Mas se ela tivesse só plantado, já seria uma grande bênção para a vida dela. Jesus dá aos seus, à sua igreja, a certeza de que todos aqueles que são dele irão crer. Então anuncie a boa nova da salvação. Você viu no texto estas 2 verdades sobre o anúncio das boas novas. Primeiro, essa precisa ser sua prioridade como crente. Então não deixe que nada tire da sua mente essa verdade. Onde quer que você esteja, onde quer que o Senhor o conduzir, você está ali para ser um embaixador. Você é um embaixador de Cristo no seu lar, você é um embaixador de Cristo na sua vizinhança, você é um embaixador de Cristo no seu trabalho, você é um embaixador de Cristo na sua escola, e onde quer que o Senhor venha conduzir a sua vida. Ele te salvou e faz de você testemunha dele. Então priorize isso, não se esqueça disso. Segundo, esse anúncio das boas novas vai trazer grandes resultados. Pessoas de fato irão crer em Jesus, porque Deus tem os seus eleitos em toda tribo, língua, povo e nação, e cada um deles responderá ao chamado do Evangelho, crendo em Cristo. Então comece na sua casa, comece com os seus filhos, não deixe essa responsabilidade de lado. Quando pais trazem os seus filhos ao batismo,
apresentam seus filhos ao batismo, eles fazem promessas. E dentre as promessas estão a de instruir os seus filhos em nossa santa religião. Nossos filhos precisam ser instruídos, eles precisam saber a respeito da gravidade do pecado e do maravilhoso Redentor, que é o Deus do seu lar e da sua família, para que eles possam abraçar o Evangelho. Não negligencie a pregação do Evangelho à sua família, à sua casa, aos seus filhos. Muitos pais não tiveram a alegria de ver filhos crendo. Muitos filhos que se converteram também não tiveram a alegria de ver os seus pais se convertendo. Já houve caso de filhos crerem, pregarem, morrerem, depois só os pais abraçando a fé. Muitos pais oraram pelos filhos a vida inteira, morreram e não viram que os filhos abraçaram a fé. Agostinho é um grande exemplo disso aí. A mãe de Agostinho, que tanto orou por ele, não viu no que ele se transformou. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós cremos, podemos crer, de que o anúncio do Evangelho vai trazer grandes resultados. E como eu disse, esses resultados não são só no âmbito dos números. Nós vamos ter filhos piedosos, nós vamos ter amigos abraçando a fé e se tornando piedosos, tendo a sua vida transformada por Cristo. Nós vamos ver pessoas pecadoras notáveis como esta mulher, tendo a sua vida purificada e agora proclamando a outros a salvação. Vez por outra eu tenho notícia de pessoas com quem eu tive muito contato na minha adolescência, pessoas que se olhavam e falavam assim: rapaz, não vale um tostão essa pessoa, não vai dar em nada na vida. A quantidade de gente que eu sei que está na igreja, trabalhando, pastores, tenho as minhas diferenças teológicas com alguns pastores, e eu creio que muitos que olham para mim devem pensar a mesma coisa. Mas fulano é pastor, Milton Júnior, não, isso é brincadeira. O Evangelho traz grandes resultados. O maior deles é a glória do Deus bendito que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não se esqueça que este Deus que foi poderoso para te salvar, é poderoso para salvar seus familiares, seus amigos e até mesmo seus inimigos, porque o Evangelho traz grandes resultados. Mas lembre-se sempre de que mesmo que você plante para outros colherem, ou que você esteja colhendo o que outros plantaram, a glória pela grande ceifa não é do homem. Então eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, e você vai perceber que essa é a convicção de Paulo, quando ele escreve a uma igreja que estava olhando para os seus trabalhadores. Um estava olhando para Paulo, outro estava olhando para Pedro, outro estava olhando para Apolo, cada um olhando para os homens. E Paulo então no capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo está usando só uma figura diferente da de Jesus. Jesus está falando: alguém planta e alguém colhe. Paulo mudou um pouco a figura aqui, está dizendo: eu plantei, Apolo foi lá e regou, Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Jesus falou isso também, certo? A recompensa, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós.
Paulo então está deixando bem claro de quem é a glória. A glória não é de Paulo, a glória não é de Apolo, a glória não é de quem planta ou de quem rega, a glória é daquele que faz crescer a sua lavoura, e nessa lavoura, você também é parte dela. Lavoura de Deus sois vós, e é assim que você precisa se ver, um cooperador e ao mesmo tempo um fruto dessa grande lavoura de Deus, plantada e colhida a seu tempo, para a glória do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele o ajude na sua missão, na sua tarefa de testemunhar do seu amor a tantos que você encontrar pelo seu caminho.